Você é uma mãe dedicada? Você entende a importância de estar presente ativamente na vida do seu filho? Na vida integral, participando em todas as áreas? Se de repente você sente isso, esse chamado no seu coração, esse vídeo vai te ajudar, tá? Eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. Eu sou a Jéssica, sou mãe homeschooler, sou mãe de 3 meninas, e eu vou contar um pouquinho de como foi o meu início nessa caminhada do homeschool. No primeiro ano, eu tive que tirar um pouquinho esse processo de desescolarização, porque quando a gente tira, né, os nossos filhos da escola, começa essa caminhada do homeschool, a gente tem ali uma tentação de querer reproduzir a escola dentro do lar. O que não é o mais atrativo, porque se você precisa reproduzir a escola dentro do seu lar, então mantenha na escola, né? Então, isso é um equívoco de muitas pessoas que ainda não sabem como funciona a caminhada de uma família homeschooler, tá? Então, no meu primeiro ano, quando eu tentei esse chamado, eu tentei tirar um pouco das coisas da escola, mas ali, o primeiro ano é muito de aprendizado, a gente vai se descobrindo, vai entendendo como funciona, como vai funcionar, né? E nesse primeiro ano eu fui tentando tirar a escola, mas eu ainda não tirava 100%. Eu achei que eu tinha tirado muitas coisas, mas não tinha. Enfim, é um processo de descoberta. E nesse primeiro ano, eu lembro que eu estava meio perdida, estava querendo entender como que eram as escolas de fora. Enfim, eu não olhava muito eh, para a formação integral da criança, tá? E aí eu queria falar diretamente com você. Às vezes você recebe o chamado, às vezes você tem forte no seu coração essa vontade de fazer, mas você olha para a escola, você olha para o professor, né, da sua filha, do seu filho, e você se enfraquece. Por quê? Porque você está se comparando com a escola, tá? Então, isso é um erro muito comum. Por quê? Eu gosto de. Eu tenho um pensamento, e esse pensamento é diário comigo. Nós estamos no quarto ano de homeschool, que é a gravação desse vídeo, é, mas eu tenho muito isso comigo, essa essa frase assim, que me dá uma força interna, que é o seguinte: um professor, dois professores na escola, enfim, professor, mesmo que ele se importe muito com meu filho, com a minha filha, ele não vai se importar tanto quanto eu, tanto quanto você que é mãe. Então, o seu filho, ele é a sua prioridade número um. Então, por mais que o professor seja o mais inteligente, seja o mais amoroso, ele não consegue dar a devida atenção para o seu filho, exclusivo para o seu filho. Não é possível. Ele tem muitas crianças, né? Para, enfim, orientar, participar, tá? E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente se cobra muito também desse ponto já, mas será que eu vou conseguir as outras matérias? Na escola tem professor para cada matéria, enquanto eu não tenho formação, muitas vezes, você pensa, eu tenho formação, mas eu não tenho formação na área específica, né, área pedagógica, não tenho. Então, isso foi uma habilidade que eu pensei, falei, não, mas eu não sei se eu tenho o dom para isso, eu não sei se eu vou ter a paciência para isso. Então eu lembro que eu fiquei muito tempo no meu primeiro, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vai dar certo, tá. Só que a gente tá olhando o quê? Eu realmente eu não estou sendo preparada para dar aula para 40 crianças, 30, que é o que acontece na escola. Isso, realmente eu não estou preparada, eu estou preparada para ser a professora do lar, a professora que vai dar uma formação integral para os seus filhos. Então, se você está confusa com isso, de repente, você está olhando para a escola, você está olhando para fora, para o externo. Você não está olhando para o seu potencial, para você enquanto mãe. O que, que você pode oferecer para o seu filho? Por isso que eu comecei esse vídeo perguntando se você é uma mãe dedicada. Porque você pode não ter o conhecimento devido ainda,
Mas se você tem a dedicação, pode ter certeza que você vai fazer muito mais pelo seu filho do que um professor faria na escola, tá? E nesse primeiro ano que eu estava tentando tirar a escola, né, tirar um pouco essa visão, eu assisti um filme, o filme chama, recomendo fortemente você assistir, que é o filme Mãos Talentosas, que conta a história do médico que fez a cirurgia, a primeira cirurgia de gêmeas siameses, que fez a separação. Conta a biografia dele. E nesse filme, eu fui assistindo, me impactou bastante. Por quê? Porque a mãe dele era muito simples. Muito, muito simples. O Ben Carson, né, que é o médico, ele dava muito trabalho na escola, ele não tinha a dedicação necessária, enfim. Passa por alguns períodos que não são muito legais, né, na escola, e essa mãe muito humilde começa a tomar a frente da educação do seu filho. E teve um impacto gigantesco na vida dele, né? Tanto que ele é reconhecido mundialmente hoje. E aí esse filme me impactou muito, ele mostrou ali pra mim que eu estava olhando por um caminho diferente. Eu estava olhando, não, mas a formação do professor, isso, ele tem aquilo, e eu não tenho, tã nã E eu comecei a olhar para esse outro lado. Tá, mas eu tenho um amor pelo meu filho, uma dedicação muito forte que nenhum professor tem, que ninguém tem. Então sim, eu posso ocupar esse lugar, por que não? E na caminhada, conhecimento se adquire, né? Então a gente tem que ter isso muito forte dentro da gente. O conhecimento a gente vai adquirindo ao longo do processo. E o melhor, né, da caminhada do homeschool é que a gente consegue personalizar para o nosso filho. Então, o que não é possível na escola, tá? Então, eu quero deixar bem claro, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu não sou contra a escola. De fato, não sou. Mas eu acredito também que tem pessoas que têm chamado, que tem pessoas que têm condição, disponibilidade, de tempo, doação, para fazer esse tipo de chamado dentro da sua casa, com seus filhos. E essa pessoa, às vezes, está passando por um processo como eu passei, de não consigo, não sou boa o suficiente, não consigo, né? Então, se você recebeu esse chamado, já começa daí, você consegue. Se você está pensando nessa possibilidade, você é capaz. Senão nem passaria pela sua cabeça, tá? Então eu quero te convidar a olhar para esse prisma. De repente olhar, assistir esse filme que eu indiquei e mudar um pouco o olhar, tirar um pouco disso, desse olhar da escola, dessa comparação, tá? E tem um fator muito importante que eu acho muito relevante e que só é possível com a formação dentro do lar, que é a competência geral. Então, você olhar o seu filho para a formação integral dele, para você conseguir todos os detalhes. Que, por exemplo, para uma criança que ela fica o dia todo na escola, falta tempo com os pais em relação a isso. Então, vou te dar um exemplo. No lar, a criança também está aprendendo o quê? Ela, de repente, está aprendendo ali a fazer uma comida aqui em casa. Então, as minhas filhas amam, elas já fazem comidas praticamente sozinhas, tá? Então, eu tenho uma de 12, outra de 5 e uma recém-nascida agora. Então, o cuidado, o zelo de um irmão com o outro, tá? Então, muitas vezes, quando você tem filhos de idades, assim, um pouco separadas, que é o meu caso, se você estivesse na escola, às vezes um estuda de manhã, outro estuda à tarde, aí tem esse desencontro, não tem aquela afinidade, tá? Então, você não consegue, muitas vezes, conciliar isso. Você não consegue colocar os seus filhos ali como uma família que se ama, que se protege, tá? Que cresce junto. Então, aqui em casa, minha filha mais velha, ela ama cozinhar desde pequenininha, eu ajudo, oriento, ensino, incentivo. Então, hoje, com 12, ela já faz coisa melhor do que adulto. E o que acontece? Quando tem agora o homeschool com a menor, a do meio, que tem 5, ela já ajuda, mas ela já ajuda ali, vai orientando o que ela já aprendeu, o que ela já sabe. E naturalmente vai acontecendo.
Eu não preciso ir lá, ensina para uma, ensina para outra, ensina, a gente vai se ajudando, que eu ensino para uma, daqui a pouco para outra, aí outra ensina para outra, e tem o revezamento, coisa que não é possível quando se está na escola e cada um num período diferente, entende? Então, estamos aprendendo agora flauta. Minha filha do meio queria porque queria aprender flauta. Eu falei, vou comprar uma flauta. Estou aprendendo a flauta, estou ensinando para essa filha do meio. E ela está aprendendo. E aí agora a minha mais velha ficou com vontade de aprender a flauta. Então, deixa eu aprender, deixa eu tocar aqui. No momento livre, não é nem momento da aula, às vezes. Falar, deixa eu tocar aqui o que você está aprendendo. E a do meio vai lá e ensina isso, isso, mamãe me ensinou isso, isso e isso. Então, a aula acontece diariamente, todos os dias, seja de manhã. Claro que tem um período, então eu tiro o período da manhã pra gente estudar, pra orientar e tananã, e fazer direitinho. Só que a vida no lar, a educação no lar, ela se estende, ela vai automaticamente se estendendo para todos os momentos. E um vai ensinando o outro, e um vai aprendendo com o outro. Coisa que na escola não é possível, tá? Então, hoje eu vejo frutos muito bons. E que se eu, Jéssica, lá atrás tivesse falado, eu não sou capaz disso, se eu tivesse recusado esse chamado, falado, não sou capaz disso, talvez as minhas filhas não fossem tão próximas hoje. Talvez elas não tivessem esses outros aprendizados. Aqui, eu dei esses exemplos, é importante também falar, que aqui eu não, tirou português, matemática, não, elas estudam todas as matérias. Só que elas estudam as matérias também conectadas, não tem essa separação que é na escola, porque isso já otimiza o tempo e também é mais eficaz o aprendizado, tá? Então é importante a gente tirar, realmente ter uma outra mentalidade, tirar a escola da nossa cabeça, porque não é uma reprodução. Então, eu dou todas as outras matérias, tudo vida normal. Eu dei esses outros exemplos porque são exemplos que, se a gente quisesse que os nossos filhos estudassem, fizessem aula de música na escola, por exemplo, teria que ser um e um dia. Então, na segunda, na quarta tem aula disso. Na terça, na quinta tem aula daquilo, de outra coisa. Aí na sexta, de outra coisa. Enquanto em casa, todos os dias pode ter aula de flauta, todos os dias pode ter aula de violão, todos os dias, entendeu? Todos os dias, em todos os momentos, você pode aprender alguma coisa por conta própria. Então você caminha num caminho de autodidatismo para essas crianças e você incentiva que elas sejam mais estudiosas naturalmente, sem uma forçação, sem uma imposição, tá? Então, esse vídeo é um convite para você olhar além dos muros da escola, tá bom? Eu também faço muitos passeios fora, exploração, é muito legal. Então, eu te convido a olhar para isso. Se você é uma mãe dedicada, amorosa, que você sabe olhar para o seu filho, cada um como um ser, cada um com as suas habilidades e consegue gerenciar muito bem, é claro que às vezes você não é assim, mas você vai melhorando durante a caminhada, tá? Então é importante que você escute o chamado interno, entenda que a sua dedicação e o seu amor já é o suficiente para encarar essa vida de família homeschool, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, você deixa um comentário. Se você assistiu o vídeo e te impactou, volta aqui e conta pra mim. E curte esse vídeo, tá bom? Obrigada por acompanhar. Um beijo.